Olá, meus alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais um Giro 360 concursos e o assunto de hoje vão ser os alimentos gravídicos. Esse tema é importante porque até hoje surgem dúvidas a respeito da parte processual, do direito material desse tema. É solicitado nas provas e também ele permite uma abordagem sistêmica dessa área do direito, que, como eu sempre falo para vocês, o entendimento sistêmico dos conceitos, dos institutos é muito importante. Então vamos lá? Os alimentos gravídicos estão tratados na Lei 11.804 de 2008, mas antes disso, a jurisprudência, por entendimento sistemático, uma interpretação sistemática, já reconhecia o direito aos alimentos gravídicos. Para isso, ela analisava o artigo 5º da Constituição, o 227, o 229 da Constituição, também o artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente e, claro, o artigo 2º do Código Civil, que trata do direito do nascituro. E os princípios que eram reconhecidos são princípios basilares do nosso sistema humanista do direito da família, visão moderna do direito de família, e que são a dignidade da pessoa humana, a solidariedade familiar, o direito do nascituro. São princípios que devem sempre ser levados em conta na interpretação deste instituto e de outros importantes do nosso direito. E andou bem o nosso legislador, com a Lei 11.804 de 2008, ele veio justamente a parar algumas arestas dessa interpretação jurisprudencial, seja em relação a o que acontece com esses alimentos gravídicos após o nascimento da criança, em relação a quais despesas são consideradas. Então, essa lei veio dar concretude ao direito à vida, veio dar concretude ao direito a um desenvolvimento saudável, seja psicológico, seja físico, e principalmente atribuir responsabilidade paterna, porque infelizmente na nossa sociedade não são raros os casos de mulheres que em relacionamentos até mesmo estáveis e duradouros, ou às vezes em relação eventual, engravidam, e quando vão passar a notícia dessa gravidez para o pai diz que o filho não é dele, não quer assumir responsabilidade, fala que vai esperar um DNA para assumir qualquer responsabilidade. E o nosso sistema não podia deixar a mulher desamparada nesse momento. Então, essa lei vem justamente imputar a responsabilidade paterna e a lei vai fazer aquilo que os homens já deveriam fazer por iniciativa própria. Porque, afinal de contas, sempre que há um encontro sexual de plena vontade dos dois, a responsabilidade daquele ser que está sendo gerado, ainda na condição de nascituro, é de ambos, da mãe e do pai. A Lei 11.804 de 2008 vai ser a lei que vai tratar dos alimentos gravídicos. É uma lei pequenininha, de poucos artigos, mas muito importante. E qual lei que vai manejar esse pedido? Qual tipo de ação vai manejar esse pedido de alimentos gravídicos? Vai ser uma lei do rito especial da Lei de Alimentos, porque a própria lei dos alimentos gravídicos coloca a Lei de Alimentos de 68 e o CPC como normas subsidiárias para tratar as suas lacunas, para resolver as suas lacunas. Então, aqui não será uma ação ordinária, será uma ação de rito especial da Lei de Alimentos. E o polo ativo? Quem que tem legitimidade ativa para propor essa ação? Para nós entendermos isso, é bom voltarmos lá na parte geral do Código Civil, que trata da personalidade civil e do direito do nascituro, artigo 2º. E existem três teorias: a teoria natalista, a teoria condicional e a teoria da concepção. Em relação a isso, entende-se que o nascituro, a personalidade civil dele, passa a existir
em determinado momento, ou estaria condicionada ao nascimento com vida. Majoritariamente, entende-se que essa lei coroou a teoria da concepção. Então, com isso, seria possível incluir no polo ativo o próprio nascituro, representado por sua genitora. Há decisões também que reconhecem o litisconsórcio ativo entre a genitora e o nascituro representado por ela, mas a ação também pode ser proposta apenas pela genitora. E essas três posições são possíveis, inclusive à luz do princípio da instrumentalidade do processo. Então, estão vendo a importância aí de um conceito lá da parte geral do nosso Código Civil e dos princípios do processo civil, para nós reconhecermos a capacidade de agir e para estar no processo, para ter a legitimidade ativa no processo. E essa ação de alimentos gravídicos, uma vez distribuída, então ela vai seguir o rito próprio da ação de alimentos, a legitimidade ativa é essa que eu acabei de mencionar. E a prova? Como é feita a prova nesse processo? A prova vai ser uma prova por indício, prova indiciária. E aí é importante nós lembrarmos a diferença, o conceito de indícios e provas. Indícios são circunstâncias conhecidas e provadas que induzem a conclusão de outras circunstâncias. Então, nessa ação, o juiz ele precisa de elementos de prova, desses indícios, não precisa ser uma prova muito robusta. E por que isso? Porque é uma ação emergencial. Se o juiz fosse exigir um exame de DNA intrauterino, por exemplo, o tempo ia passar, o bebê ia nascer e a ação não ia se resolver. Então, para não matar o espírito dessa lei, que a prova é indiciária. E quais são esses indícios que podem ser levados para essa ação para conseguir o deferimento dessa tutela? São fotografias, conversas de WhatsApp, conversas de Instagram. O juiz, se entender, ele pode designar uma audiência de justificação para colher o depoimento de testemunhas, pedir esclarecimentos e então deferir os alimentos gravídicos. É assim que funciona. E o juiz, entendendo que estão presentes esses elementos para deferimento dos alimentos gravídicos, ele vai estabelecer qual o valor desses alimentos. E para isso, ele vai considerar as despesas próprias da fase da gravidez, que são roupas especiais, alimentação, medicamentos, exames, despesas com o parto, despesas médicas, tratamento psicológico. O juiz vai considerar todas essas despesas e dentro do binômio necessidade e possibilidade, que é o mesmo binômio que rege os alimentos, o juiz vai fixar um percentual de alimentos gravídicos. E esses alimentos gravídicos, o que é muito importante, quando a criança nasce, eles são automaticamente convertidos em pensão alimentícia. Ou seja, não é necessário que a genitora formule qualquer pedido, faça qualquer requerimento para essa conversão. A conversão é automática. Não ocorre a perda do objeto quando a criança nasce. Acontece essa conversão e vai perdurar esse valor dos alimentos gravídicos até que sobrevenha uma revisão solicitada por qualquer das partes ou, eventualmente, saia um resultado de DNA em que se constate que aquele indicado como pai não era o genitor daquela criança que nasceu. E para esse homem, essa pessoa que foi indicado como genitor da criança que nasceu e não era efetivamente o pai, quais são as alternativas para ele? Ele pode pedir a devolução desses alimentos? Não, não pode. Porque os alimentos têm várias características muito especiais. Uma delas é a irrepetibilidade. O que é a irrepetibilidade? Eles não podem ser devolvidos. Eles foram pagos de boa fé, eles não é possível pedir a sua devolução. Assim como não é possível pedir a compensação dos alimentos.
Mas esse suposto pai, se assim entender, ele pode fazer o quê? Ele pode ajuizar uma ação de indenização por danos morais e materiais baseada no artigo 186 do Código Civil, que trata justamente da responsabilidade civil. E aí ele pode pleitear esse pedido quando for constatada a má-fé da genitora que o indicou como pai. É um caso de responsabilidade civil subjetiva e não objetiva. Essa lei, quando ela foi criada, ela contemplava até um artigo em que era prevista a responsabilidade objetiva da mulher. Mas esse artigo foi vetado, obviamente, para não coibir as mulheres, que elas não tivessem medo de propor ação contra o pai, com medo de ter que devolver esses alimentos ou indenizar. Então, a responsabilidade aqui é do tipo subjetiva, tá bom? Então, o juiz, de posse daquele processo, tomou conhecimento da ação, em cognição sumária, que é diferente da cognição exauriente, ele vai fixar o valor dos alimentos gravídicos, não é mesmo? E depois, o que acontece? A partir de que momento esses alimentos eles podem ser cobrados? Da citação, da concepção? Majoritariamente entende-se que é a partir da concepção, justamente decorrendo isso de uma interpretação sistemática de proteção ao nascituro, e também um entendimento que tem prevalecido dessa teoria da concepção. E seria muito ingrato para a mulher, para o sistema, e a lei até perderia a sua eficácia se os alimentos pudessem ser cobrados da citação, porque aí o réu poderia fugir à citação, ardilosamente se esconder, e aí o sistema acabaria por premiar a própria torpeza. E um dos princípios do nosso sistema é que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, tem sido majoritariamente aceita essa teoria de que os alimentos gravídicos se consideram da concepção. Há uma terceira corrente também, que entende que os alimentos são devidos a partir da propositura, da distribuição da ação. Fica a questão da legitimidade ativa depois do nascimento da criança. O que nós temos aqui é a figura da sucessão processual. Se a ação ela foi ajuizada em nome da mãe, da genitora, quando a criança nasce, é essa criança que vai constar no polo ativo, ela que será parte do processo. E como parte do processo, caberá a ela a execução, inclusive, dos alimentos gravídicos, anteriores ao nascimento dela. E cabe aqui a prisão civil por dívida pelo não pagamento dos alimentos? Cabe sim, porque lembra que eu falei para vocês lá no começo que essa lei previu a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei de Alimentos? Então, com base nessa interpretação, nós entendemos que cabe sim o pedido de prisão em caso de não pagamento desses alimentos. E outra coisa importante é que, caso o genitor não tenha meios, não tenha condições de pagar esses alimentos, tem-se entendido, tem-se aceitado a inclusão dos avós no polo passivo da ação. Claro, havendo prova de que o genitor, ele mesmo, talvez um usuário de drogas, uma pessoa muito complicada, ele não tenha condições nenhuma de pagar, os avós são lá incluídos e será considerada a possibilidade de pagamento desses avós. Isso chama legitimidade passiva avoenga, tem esse nome. Então, com isso, eu espero ter esclarecido alguns elementos dos alimentos gravídicos, rapidamente tratar de alguns temas aí a eles relacionados e ajudá-los na prova da OAB e dos outros concursos que vocês venham se preparar, tá bem?
Então, muito boa sorte nas provas e até o nosso próximo Giro 360. Obrigada!